preciso dizer que a FONG, quando executou esse projeto, como sendo um primeiro projeto de natureza, não é? A FONG nunca teve experiência em execução de projeto de influência política. Foi um primeiro projeto que teve o seu início em 2013. Na altura, começámos de zero. Portanto, nem sequer existia uma organização da sociedade civil que tivesse intervenção nessa abordagem. Portanto, começámos de zero e o projeto, portanto, assentou uma das suas componentes em capacitação. Fez muitas ações de capacitação numa perspectiva de conferir às organizações competências para essa intervenção. Portanto, é preciso dizer que a FONG deu um salto qualitativo quando começou a execução desse projeto, passando a se posicionar como um agente político de desenvolvimento através de um conjunto de ações ao nível da comunicação, da capacitação e também a advocacia. Portanto, se nós olharmos para o início do projeto em 2013 e hoje, 2016, podemos constatar facilmente que grandes progressos foram conseguidos. Por exemplo, nós, ao nível da sociedade civil local, nunca tínhamos feito um exercício de rastreio ao orçamento. Hoje, a sociedade civil está capacitada, construiu-se no seio do projeto uma rede temática que nós intitulamos de Rede da Sociedade Civil para a Boa Governação, que, depois de ações de capacitação, pude fazer um primeiro exercício de rastreio orçamental, ou seja, pegou no orçamento de 2014, na sua componente das infraestruturas, e fez aqui um exercício, tanto seja, olhou para aquilo que o governo na altura definiu, não é? E foi tentar perceber como é que fez, como é que executou esses mesmos, digamos assim, essas atividades que foram definidas. Portanto, é um ganho, não é? Hoje estamos em altura de continuar a fazer esse exercício, de olhar para aquilo que o próprio governo planifica e aquilo que o governo faz e como é que faz. Tudo numa perspectiva de contribuir para melhorar a governação e também a própria qualidade do desenvolvimento. Nós também conseguimos um ganho que é um espaço de debate sobre questões que têm muito a ver com a transparência, com a boa governação, com a prestação de contas. Portanto, é um caminho que nós estamos a construir através dos canais próprios de comunicação, em que nós criamos espaço de debate para a abordagem dessas questões. Em termos de ganho, podemos, se calhar, fazer aqui menção de uma forma mais global da própria sociedade como tal, de hoje reconhecer a FONG como sendo um ator que tem se preocupado muito com a questão do desenvolvimento, da qualidade do desenvolvimento, e tem em diversos momentos, não é, colocado essas questões em cima da mesa. E sinal disto, ou o impacto disto, é o facto de hoje sermos chamados mais vezes para participar em diversas discussões, diversos debates sobre aquilo, por exemplo, que o governo planifica em termos estratégicos e que entende que a sociedade civil deve dar a sua contribuição. Tem havido mudança numa perspectiva mais de proximidade entre os decisores, nesse caso a Assembleia, o Governo e a FONG e as suas associadas, que de facto se posicionaram como disse, atores políticos, não é? Transformadores da sociedade, e que tem sido chamada, ou quando nós solicitamos, ou quando entendem que é necessário nos ouvir. Portanto, estamos aqui a construir um caminho que de antes não se fazia sentir e que, de facto, com a execução do projeto, veio, digamos assim, abrir espaços para a construção deste mesmo caminho. Nós temos o outro ganho que tem muito a ver com a questão de participação do cidadão
ou do cidadão organizado, digamos assim, nos centros de decisão. Nós constatamos no início que havia um déficit muito grande do diálogo social sobre as políticas públicas. O cidadão limita-se a exercer o direito de voto, né, o exercício do direito de voto nas eleições, mas depois não preocupa em saber o que acontece entre as eleições. Nós, com o projeto, conseguimos realizar ações no sentido de despertar a atenção do cidadão para essa questão de sua participação no centro de decisão, sobretudo ao nível do poder local, que é poder estar mais próximo do cidadão, e também fazer com que os eleitos localmente possam criar espaço, possam ouvir o cidadão quanto à definição do seu programa, né, para as próprias comunidades, envolvendo o cidadão na sua planificação, na sua execução, portanto, criando aqui o espaço de participação e tornando, ao mesmo tempo, esse processo de inclusivo. Hoje podemos dizer que também, em termos de ganho, verificamos que há alguma apropriação da sociedade, sobretudo mesmo ao nível dos decisores, em termos daquilo que são as nossas intervenções, em termos de, por exemplo, da apropriação de alguns vocábulos que nós introduzimos com a execução do projeto, que antes não se ouvia. Questões ligadas, por exemplo, às políticas públicas, questão ligada à monitoria das políticas públicas, do rastreio orçamental, da participação como tal. Portanto, há um conjunto aqui de vocábulos que nós hoje até sentimos satisfeitos quando ouvimos ou assistimos diferentes atores a fazerem uso desses vocábulos que, de certo, foram introduzidos com a implementação do projeto. É preciso também sublinhar que este projeto, em termos de sensibilização de informação e comunicação, produziu muitos materiais de informação de qualidade, não é? Materiais de conhecimentos que hoje qualquer cidadão interessado possa acessar o blog do projeto e, portanto, tomar contacto com os materiais que nós produzimos. Estamos a falar aqui de um conjunto de materiais ligados ao vídeos de sensibilização em diversas temáticas, desde o próprio papel da sociedade civil no Estado democrático, passando por direito, algumas áreas temáticas, como sendo o direito das crianças, questões ligadas à proteção ambiental, enfim, portanto, a própria questão tem a ver muito com a informação. E até o filme, nós intitulamos o filme de Info-Exclusão, ou seja, estamos num país muito assimétrico, em que nós encontramos um grupo de população num determinado distrito com acesso fácil à informação, não é? Quando falamos de informação, estamos aqui a falar, por exemplo, da rádio, da televisão, e, enfim, internet, enquanto que o outro lado do país, dos distritos, encontramos cidadão que está totalmente isolado dessa ferramenta, não tem acesso à televisão, não tem acesso à rádio, e internet muito menos. Então, esse filme tenta espelhar um bocado essa situação, também, como disse, nessa perspectiva de provocar aqui melhorias, portanto, na governação, ou seja, que essas questões entrem na agenda política e que sejam solucionadas pelos nossos decisores. Enfim, produzimos também materiais como o manual de formação, das várias formações que nós produzimos, ou que nós realizamos. Produzimos manuais que servem também de informação, de conhecimento, também de formação posterior, qualquer um possa ter acesso a esses instrumentos e melhorar aí o seu conhecimento. Também produzimos alguns estudos que remetem-nos mais para a reflexão de algumas abordagens, não é? Que têm a ver com as políticas também que são muitas das vezes executadas e que revelam no seu seio muitas insuficiências. Portanto, é um conjunto de informações que nós temos disponíveis e que qualquer um possa fazer uso dela
e terá daí também as suas ilações. Para mim, a grande marca é o quebrar de um ciclo e início de um outro. Até 2013, nós, a nível da sociedade civil santomense, participávamos apenas na implementação de políticas públicas através de projetos, sobretudo sociais. Com o projeto, demos um salto qualitativo. Passamos a participar também na definição ou na influência da definição dessas mesmas políticas. Portanto, para mim é a grande marca que esse projeto nos deixa e que toda a sociedade e ao mesmo tempo desperta toda a sociedade para o facto de sermos mais interventivos nesse processo de desenvolvimento. Não deixar apenas que os nossos decisores resolvam por nós, mas que participemos, que demos, possamos dar a nossa contribuição nesse mesmo processo. Um projeto de monitoria de advocacia de políticas públicas não se consegue todos os resultados em 3 anos. Portanto, é um processo que leva o seu tempo, devido tempo. Penso que nós demos um grande pontapé de saída, iniciamos bem o percurso, é preciso agora consolidar esse mesmo percurso, ou seja, é preciso que haja mais tempo para nós consolidarmos todo um conjunto de ações que nós começamos a executar. Portanto, nessa altura falta, ou seja, importa que continuemos a executar essas atividades na perspectiva de que os impactos sejam maiores. Ou seja, nessa altura, podemos dizer que sentimos que já há uma conscientização dos nossos decisores, não é? De que é importante esse exercício que estamos a fazer, mas é preciso continuarmos com esse exercício no sentido de que as verdadeiras mudanças, não é? sejam provocadas. Ou seja, que a governação melhore um bocado, ou melhore mais, e que a própria qualidade de desenvolvimento também melhore. Portanto, no sentido de que as políticas públicas sejam melhor implementadas, que o cidadão sinta essas mudanças, não é? E, portanto, é todo um conjunto, digamos assim, de ações que temos que continuar a fazer ao longo do tempo, para, de facto, que essas coisas acontecem. Portanto, uma das grandes questões que julgamos que importa ainda continuar a debater tem muito a ver com a necessidade de prestação de contas. Estamos num Estado de Direito Democrático e importa, não é, que tudo que tem a ver com o uso dos fundos públicos seja de facto, divulgado, não é? Seja apresentado à sociedade para que o cidadão tome conhecimento de como está sendo usado esses fundos. Outra questão ainda que se nos coloca tem cada vez com a própria necessidade de acesso à informação. O cidadão, hoje, tem ainda alguma dificuldade em acessar informações de natureza pública, administrativa. Então, importa que continuemos a trabalhar em torno disso para que haja iniciativa legislativa, no sentido de o país ser dotado de uma lei, digamos, de acesso à informação administrativa, de forma a permitir que qualquer cidadão possa aceder às informações públicas que julgar necessário. Portanto, há ainda muito caminho pela frente, mesmo em termos de trabalhos com os decisores, julgamos necessário continuar a trabalhar, ou seja, quando, por exemplo, falamos do orçamento, que é um instrumento fundamental de políticas públicas, importa aqui haver espaço de participação do cidadão na definição, por exemplo, das políticas, quando, por exemplo, o governo está a preparar o seu orçamento,
haver espaço para que a sociedade civil organizada possa se posicionar perante esse mesmo orçamento, que é o maior instrumento de política pública que o governo tem em mãos, que vai ditar tudo quanto tem a ver com os programas, quer a nível da saúde, quer a nível da educação, proteção social, portanto, áreas de políticas públicas que, bem implementadas, contribuem para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e, quando mal implementadas, têm um impacto muito direto na vida das pessoas. Portanto, toda essa necessidade de haver espaços formais de debate, de discussão sobre todos esses aspectos. A FONG está, digamos, ainda num processo de construção, né, de uma rede que criou e que a rede está aberta a pessoas interessadas que se identifiquem com os princípios da rede. É uma rede que visa contribuir para a boa governação, não é? E ela está aberta àqueles que se identificarem com a rede, as pessoas que não estejam comprometidas com partidos políticos, que queiram dar a sua participação, a sua contribuição nesse processo de influência das políticas, de uma perspectiva positiva, não é? Estamos abertos e que serão bem-vindos.